No hospital, meu genro sussurrou: "Desliga os aparelhos dela." Mas eu estava acordada. Naquele momento, senti como se 1000 agulhas perfurassem meu coração já fragilizado. Ricardo, o homem que minha filha Fernanda escolheu para compartilhar a vida, o pai dos meus queridos netos, estava ali, ao lado da minha cama, pedindo para que me deixassem morrer. O quarto estava na penumbra. Eu havia sofrido um AVC 3 dias antes e, segundo os médicos, estava em coma induzido. Mas não estava. Conseguia ouvir tudo, sentir tudo. Só não podia me mover ou abrir os olhos para mostrar que estava consciente. Uma condição chamada síndrome do encarceramento, descobri depois. Por favor, doutor, minha sogra já tem 72 anos. Olha o estado dela, ligada a todas essas máquinas. Que qualidade de vida ela terá se acordar? Seria um ato de misericórdia. A voz de Ricardo soava falsamente embargada, como se estivesse interpretando um papel. O médico respondeu algo sobre protocolos, sobre não haver morte cerebral confirmada, sobre esperança. Mas Ricardo insistiu. O plano de saúde dela vai expirar no fim do mês, doutor. Não temos como arcar com esses custos. Fernanda está devastada. Não consegue nem vir aqui ver a mãe nesse estado. Mentira. Minha Fernanda vinha todos os dias. Eu sentia seu perfume suave. Ouvia seu choro contido enquanto segurava minha mão. "Mãe, volta para mim, por favor." Ela suplicava em uma voz tão doce quanto a que usava quando criança e tinha pesadelos. Fernanda não sabia o verdadeiro pesadelo que estava por vir. O médico se retirou, recusando-se a continuar aquela conversa. Senti Ricardo se aproximar da minha cama. Seu hálito de café amargo chegou até mim quando ele sussurrou perto do meu ouvido: "Dona Cecília, por que não morre logo? Estamos todos esperando. A casa no Jardim Europa já tem comprador, sabia? 6 milhões. Mal posso esperar para ver aquele lugar virar um canteiro de obras. Minha casa. Meu lar de 50 anos. Onde criei minha única filha depois que Augusto, meu marido, faleceu de infarto fulminante. A casa que eu tinha prometido a mim mesma que seria o legado para meus netos, Miguel e Sofia, de 12 e 9 anos. Ricardo saiu, deixando para trás apenas o eco de suas palavras cruéis e o cheiro do perfume caro que eu mesma havia dado de presente no último Natal. Fiquei sozinha com meus pensamentos, incapaz de chorar, incapaz de gritar, mas sentindo uma dor tão profunda que parecia rasgar minha alma. A enfermeira da noite, Dona Jurema, entrou para verificar meus sinais. Senti suas mãos calejadas ajustando o travesseiro com delicadeza. "Dona Cecília, não sei se a senhora pode me ouvir, mas hoje eu trouxe aquele creme de lavanda que falei. Vou passar um pouquinho nas suas mãos, tá bom? Dizem que ajuda a acalmar." O aroma suave de lavanda preencheu o ambiente enquanto Dona Jurema massageava minhas mãos ressecadas. "Sabe, o seu genro saiu daqui com uma cara. Não gosto daquele homem, me desculpe falar isso. Tem um olhar que não me engana. Já cuidei de muita gente nestes 30 anos de enfermagem e sei reconhecer quem tem o coração bom e quem não tem. Se eu pudesse, teria sorrido para Jurema." Ela continuou falando sobre sua vida, sobre os pacientes que já tinha visto se recuperarem de condições piores que a minha. Sua voz rouca e doce era como um bálsamo para minha alma ferida. "A sua filha veio hoje de manhã. Chorou muito, coitada. Trouxe um porta-retrato com uma foto de vocês duas e dos netinhos. Coloquei ali na mesinha. Olha, para a senhora ver quando acordar." Quando? Não se. Jurema acreditava que eu voltaria. E naquele momento, algo dentro de mim decidiu que eu precisava voltar. Não apenas por mim, mas para proteger Fernanda e meus netos de Ricardo. Enquanto as horas da noite se arrastavam, minha mente vagou para o passado. Lembrei-me do dia em que Ricardo apareceu em nossas vidas. Fernanda tinha 30 anos e acabara de terminar um relacionamento difícil. Estava vulnerável, com a autoestima abalada. Ricardo surgiu como um príncipe encantado. Advogado bem-sucedido, charmoso, atencioso. No início, eu também me encantei com ele. Como fui tola. Os primeiros sinais de que algo não estava certo vieram quando, 6 meses após o casamento, ele começou a sugerir que Fernanda vendesse o apartamento que eu havia dado a ela de presente. "É pequeno demais para quando tivermos filhos", argumentava. "Poderíamos comprar algo maior, mais perto do escritório." Fernanda resistiu, felizmente. Aquele apartamento era sua segurança, algo que eu havia feito questão de enfatizar. Depois vieram as pequenas mudanças no comportamento de Fernanda. Ela, que sempre fora independente e decidida, começou a consultar Ricardo para todas as decisões. Sua roupa vibrante deu lugar a peças sóbrias e discretas.
Suas amigas de longa data raramente apareciam. Seu trabalho como arquiteta, que tanto amava, foi gradualmente deixado de lado para que ela se dedicasse mais à família, como Ricardo insistia. Eu tentei, de forma delicada, questionar essas mudanças. Filha, sente falta do seu trabalho? Ou, por que não chama a Luciana e a Patrícia para um café aqui em casa? Fernanda sempre desconversava, mas eu via em seus olhos um brilho diminuído, como se algo estivesse lentamente se apagando. Quando Miguel nasceu, 3 anos depois do casamento, achei que as coisas melhorariam. Fernanda parecia radiante com o bebê, mas Ricardo mostrou-se um pai distante, sempre ocupado demais com o trabalho ou com suas saídas noturnas com clientes. Sofia veio 3 anos depois, uma surpresa não planejada. Segundo Fernanda, me confidenciou em um raro momento de desabafo. Ao longo dos anos, tentei ser uma presença constante e amorosa na vida da minha filha e dos meus netos. Cuidava das crianças quando Fernanda precisava, levava-os para passeios no parque, contava histórias antes de dormir. Ricardo tolerava minha presença, sempre com um sorriso forçado e palavras educadas, mas vazias. 2 anos atrás, percebi que algo mais grave estava acontecendo. Fernanda apareceu em minha casa num domingo à tarde, quando Ricardo estava viajando a trabalho. Trazia no rosto uma marca arroxeada, mal disfarçada pela maquiagem. Quando perguntei, ela disse que havia batido na quina da porta. Mas seus olhos, aqueles olhos que conhecia desde o primeiro dia de vida, me contavam outra história. Filha, você pode me contar qualquer coisa, você sabe, não é? Disse, segurando suas mãos. Fernanda desabou em lágrimas. Entre soluços, confessou que Ricardo havia se tornado controlador e agressivo. Verificava suas mensagens, limitava o dinheiro que ela podia gastar, fazia críticas constantes sobre seu corpo, sua inteligência, sua capacidade como mãe. A agressão física havia começado há alguns meses, sempre seguida de pedidos de desculpas e promessas de mudança. Meu sangue ferveu naquele dia. Quis confrontá-lo imediatamente, expor aquele monstro, proteger minha filha como havia feito a vida toda. Mas Fernanda me implorou para não interferir. Ele vai mudar, mãe. Ele prometeu buscar ajuda. E as crianças? Não quero que elas cresçam sem o pai. Respeitei sua decisão, mesmo com o coração dilacerado. Mas comecei a planejar. Abri uma conta bancária em nome de Fernanda, depositando mensalmente uma quantia que poderia sustentá-la e as crianças, caso precisassem fugir. Reuni documentos, pesquisei abrigos para mulheres vítimas de violência, contratei discretamente um advogado especializado em casos de divórcio e violência doméstica. Tudo sem que Fernanda soubesse, mantendo a promessa de não interferir diretamente, mas estando preparada para quando ela estivesse pronta para dar o passo. A situação piorou nos últimos meses. Ricardo começou a pressionar para que Fernanda me convencesse a vender minha casa. Sua mãe não precisa de um espaço tão grande morando sozinha. Ela poderia comprar algo menor e guardar o restante para a aposentadoria, dizia, como se meus 72 anos não fossem aposentadoria suficiente. Eu havia herdado a casa de meus pais, e junto com Augusto, transformamos o lugar em um verdadeiro lar. Cada canto guardava memórias preciosas. As marcas na parede da cozinha que mostravam o crescimento de Fernanda. O carvalho no jardim que plantamos quando ela nasceu. O escritório de Augusto, que mantive intacto, com seus livros e o cheiro de tabaco de cachimbo que, inexplicavelmente, nunca se dissipou completamente. Além do valor sentimental, a casa ficava em um dos bairros mais valorizados de São Paulo. Com a expansão imobiliária, recebia constantemente propostas de compra, algumas realmente tentadoras. Mas nunca considerei vender. Aquela era a herança que deixaria para minha família. Uma semana antes do AVC, Ricardo veio me visitar sozinho, algo que jamais fazia. Trouxe um buquê de lírios, minhas flores favoritas, informação que certamente Fernanda havia mencionado, e um envelope. Dona Cecília, trouxe uma proposta que a senhora não vai poder recusar, disse com aquele sorriso que nunca alcançava seus olhos. Dentro do envelope, um contrato de venda da casa, já preenchido com meu nome e um valor, 6 milhões de reais. É uma excelente oferta, muito acima do mercado. A senhora poderia comprar um apartamento confortável em um residencial para idosos, com toda a assistência que precisa nessa idade, e ainda sobraria uma boa quantia. Ricardo, agradeço a preocupação, mas não tenho interesse em vender minha casa, muito menos em morar em um residencial para idosos. Estou perfeitamente bem vivendo aqui, com minha independência. Seu sorriso vacilou por um segundo. Dona Cecília, a senhora precisa pensar no futuro. E se tiver um problema de saúde, quem vai cuidar da senhora?
Fernanda tem as crianças, não pode estar sempre disponível. Tenho plano de saúde e economia suficientes para contratar cuidadores, se necessário. Mas agradeço a preocupação, respondi, mantendo a calma. Ricardo insistiu por mais alguns minutos, mencionando a excelente localização do tal residencial, como eu faria novos amigos da minha idade, como a casa atual era grande demais para uma pessoa sozinha e dava muito trabalho para manter. Recusei educadamente, mas com firmeza. Antes de sair, ele deixou escapar. Sabe, Dona Cecília, a Fernanda e eu estamos pensando em nos mudar para o exterior. Uma oportunidade incrível surgiu para mim em Portugal. Seria ótimo se pudéssemos resolver essa questão da casa antes, para não deixar pendências. Aquilo me atingiu como um soco. Fernanda nunca havia mencionado planos de se mudar, muito menos para outro país. Levantei-me, sentindo a pressão subir. Ricardo, se você e Fernanda têm planos assim tão importantes, gostaria de ouvir da boca da minha filha. E agora, se me dá licença, estou com dor de cabeça e preciso descansar. Ele saiu, deixando para trás o envelope com o contrato e um clima pesado de ameaça velada. Naquela noite, liguei para Fernanda, que negou qualquer plano de mudança para Portugal. Mãe, não sei do que o Ricardo está falando. Ele comentou algo sobre um escritório abrir uma filial lá, mas nunca falamos em nos mudar. 2 dias depois, sofri o AVC enquanto regava as plantas do jardim. A última coisa que me lembro antes de desmaiar foi a visão do carvalho balançando suavemente com a brisa da tarde. Quando acordei, estava neste hospital, presa em meu próprio corpo, ouvindo meu genro planejar minha morte. As lembranças foram interrompidas pela chegada do Dr. Paulo, médico responsável pelo meu caso, para a avaliação matinal. Bom dia, Dona Cecília. Vamos ver como a senhora está hoje. Senti suas mãos frias tocando meu pulso, verificando os monitores, anotando dados em uma prancheta. Os sinais vitais estão estáveis, o que é excelente. Vamos reduzir a sedação gradualmente hoje, ver como o cérebro responde. Há bons indicadores na ressonância de ontem. Ouvi a voz de Jurema. Doutor, essa noite eu tive a impressão de que ela tentou apertar minha mão quando falei dos netos. Pode ser um reflexo, Jurema, mas é um bom sinal. O cérebro está ativo. Vou pedir para a fisioterapeuta vir hoje, começar a mobilização passiva. Se eles soubessem que eu estava ouvindo tudo, entendendo tudo. Queria gritar que estava ali, consciente, que precisava de ajuda não apenas para recuperar meu corpo, mas para proteger minha família de Ricardo. O dia passou com visitas de enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Cada toque, cada procedimento, cada palavra, eu registrava, mesmo sem poder responder. Fernanda veio no início da tarde. Senti suas lágrimas molharem minha mão enquanto ela falava sobre as crianças, sobre como sentiam minha falta, sobre como o quarto estava pronto para quando eu voltasse para casa. Mãe, o Ricardo está estranho desde que você veio para o hospital. Fica no telefone o tempo todo falando baixo. Ontem encontrei uns documentos da casa no escritório dele. Por que ele teria isso? Tentei perguntar, mas ele desconversou, ficou agressivo. Tenho medo, mãe. Meu coração acelerou tanto que o monitor ao lado da cama apitou, assustando Fernanda. Uma enfermeira entrou rapidamente, ajustou algo no soro e tranquilizou minha filha. É normal, não se preocupe. Os sinais vitais oscilam, faz parte do processo. Depois que a enfermeira saiu, Fernanda aproximou-se mais, quase sussurrando. Mãe, acho que finalmente estou vendo o Ricardo como ele realmente é. Todos esses anos você tentou me mostrar com tanta delicadeza como fui cega. Mas não se preocupe. Estou tomando providências. Encontrei aquela conta que você abriu em meu nome. Obrigada por isso, mãe. Por nunca desistir de mim, mesmo quando eu parecia ter desistido de mim mesma. Ela acariciou meu rosto com ternura. Ah, quase me esqueci. Miguel tirou 10 na prova de matemática. Lembra como vocês estudavam juntos todas as tardes de quarta-feira? Ele disse que foi graças às suas dicas de memorização. E Sofia? Ela fez um desenho lindo para você. Trouxe aqui, vou deixar no mural. É você, ela e aquele gato velho do vizinho que vocês duas insistem em alimentar escondido. Fernanda continuou falando sobre coisas do cotidiano, sobre memórias nossas, como se soubesse que cada palavra sua era um fio de luz me guiando de volta à consciência. Antes de sair, beijou minha testa e disse: Lute, mãe. Volte para nós. Precisamos de você mais do que nunca. Após a saída de Fernanda, fiquei refletindo sobre suas palavras.
Ela estava finalmente enxergando a verdadeira natureza de Ricardo. Estava tomando providências. Minha filha, tão frágil nos últimos anos, mostrava sinais da força que sempre soube que ela tinha dentro de si. Aquilo me encheu de determinação. No fim da tarde, aconteceu algo que mudaria tudo. Dr. Paulo retornou com uma equipe, falando sobre os resultados dos últimos exames. O EEG mostrou atividade cerebral consistente com consciência preservada. Vamos fazer um teste. Senti ele segurar minha mão. Dona Cecília, se a senhora está me ouvindo e entendendo, tente apertar minha mão. Concentrei toda a minha energia naquele único movimento. Por um momento nada aconteceu. Tentei novamente, visualizando meus dedos se fechando. E então, senti. Um movimento mínimo, quase imperceptível, mas real. Consegui pressionar levemente os dedos do médico. A excitação na sala era palpável. Ela está respondendo! Precisamos acelerar o processo de retirada da sedação. Dona Cecília, se está me ouvindo, pisque os olhos. Mais uma vez concentrei-me intensamente. Minhas pálpebras pareciam pesar toneladas, mas consegui movê-las. Um piscar lento, cansado, mas consciente. Incrível! Estamos diante de um caso clássico de síndrome do encarceramento. Ela está completamente consciente, apenas incapaz de se mover ou falar devido à lesão no tronco cerebral. Precisamos informar a família imediatamente. As horas seguintes foram de intensa atividade médica. Exames, ajustes nos medicamentos, visitas de especialistas. A notícia de que eu estava consciente espalhou-se rapidamente pelo hospital. Jurema chorou de alegria quando me viu piscar para ela. Eu sabia, Dona Cecília. Sabia que a senhora estava aí dentro, lutando. Dr. Paulo explicou minha condição para Fernanda por telefone, pedindo que viesse imediatamente. Enquanto esperava, ele continuou conversando comigo, explicando o que havia acontecido e quais seriam os próximos passos. A senhora sofreu um AVC isquêmico que afetou principalmente o tronco cerebral. A boa notícia é que seu córtex cerebral, onde ficam a consciência, a memória, o raciocínio, está praticamente intacto. A parte afetada foi a que controla os movimentos voluntários. Com terapia intensiva, existe boa chance de recuperação, pelo menos parcial. Ele continuou. Vamos estabelecer um sistema de comunicação. 1 piscar para sim, 2 para não. Mais tarde, quando tiver mais controle, poderemos usar uma tabela de letras para mensagens mais complexas. Já vi pacientes nessa condição voltarem a falar e até andar com o tratamento adequado. Fernanda chegou ofegante, como se tivesse corrido todo o caminho. Quando me viu piscar para ela, caiu em prantos. Uma mistura de alívio e esperança. Mãe, você está aí. Você consegue me entender? Um piscar. Sim. Ela abraçou meu corpo imóvel, soluçando de alegria. O que aconteceu em seguida foi como um filme em câmera lenta. A porta do quarto se abriu e Ricardo entrou, parecendo confuso com a cena. O que aconteceu? Por que você saiu correndo do trabalho? Perguntou a Fernanda, colocando a mão em seu ombro. Dr. Paulo interveio. Senhor Ricardo, temos boas notícias. Sua sogra está consciente. Ela pode ouvir e entender tudo o que dizemos, apenas não consegue se mover ou falar devido à lesão cerebral. Mas ela está respondendo através de piscadas. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez, vi medo neles. Ele sabia que eu tinha ouvido tudo, cada palavra, cada plano sussurrado. E isso é maravilhoso, gaguejou, forçando um sorriso. Quando isso aconteceu? Percebemos os primeiros sinais hoje, mas é possível que ela esteja consciente há dias. Muitos pacientes com essa síndrome relatam depois que estavam cientes de tudo desde o início, apenas incapazes de comunicar. Ricardo engoliu em seco, olhando nervosamente entre o médico, Fernanda e eu. E ela vai se recuperar totalmente? É cedo para dizer, mas estamos otimistas. Com terapia intensiva, muitos pacientes recuperam funções significativas. Cada caso é único, claro. Fernanda, alheia ao pânico crescente de Ricardo, não parava de chorar e sorrir, segurando minha mão. Mãe, vamos te trazer de volta para casa assim que possível. Seu quarto já está pronto, lembra? E vou contratar os melhores terapeutas, você vai ver. Ricardo pigarreou, visivelmente desconfortável. Amor, precisamos ser realistas. A recuperação pode ser longa e cara. Não sei se temos estrutura para cuidar dela em casa. Fernanda virou-se para ele, com uma expressão que nunca havia visto antes. Uma mistura de indignação e determinação. Como assim não temos estrutura?
É da minha mãe que estamos falando, Ricardo. A pessoa que sempre esteve lá para mim, para nós. E agora você sugere o quê? Abandoná-la em algum asilo? Não é isso, é só que... Ele tentou argumentar, mas Fernanda o interrompeu. Aliás, já ia te contar. Liguei para o Dr. Maurício hoje. Aquele advogado amigo da mamãe? Ele me mostrou alguns documentos interessantes. Parece que você andou mexendo com as contas da família sem meu conhecimento. Quer me explicar por que temos uma dívida de 600 mil reais no banco e eu nunca soube? O rosto de Ricardo passou do pálido para o vermelho em segundos. Suas mãos se fecharam em punhos. Dr. Paulo, percebendo a tensão crescente, interveio. Acho melhor continuarmos essa conversa em outro momento. Dona Cecília precisa de tranquilidade agora. Fernanda assentiu, respirando fundo. Você tem razão, doutor. Desculpe, mãe. Ela se inclinou e beijou minha testa. Vou resolver tudo, prometo. Agora precisamos focar na sua recuperação. Ricardo murmurou algo sobre precisar voltar ao escritório e saiu apressadamente. Depois de algumas orientações finais do Dr. Paulo, Fernanda também se despediu, prometendo voltar na manhã seguinte. Fiquei sozinha com meus pensamentos e uma nova sensação. Esperança. Fernanda estava finalmente enxergando a verdade. Ela havia procurado o doutor Maurício, meu amigo e advogado de confiança, que certamente mostrou a ela os documentos que eu havia preparado como evidência contra Ricardo. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente estava acelerada, planejando os próximos passos. Sabia que Ricardo não desistiria facilmente. Homens como ele, quando encurralados, tornam-se ainda mais perigosos. Precisava me recuperar o mais rápido possível para proteger Fernanda e meus netos. Durante a madrugada, Jurema entrou para verificar meus sinais. Aproveitei para piscar repetidamente, tentando chamar sua atenção. Ela percebeu. Dona Cecília, a senhora está tentando me dizer algo? Um piscar. Sim. Jurema pensou por um momento. Está sentindo dor? 2 piscares. Não. Está preocupada com algo? Um piscar. Sim. Com sua filha? Um piscar. Sim. Com seu genro? Um piscar enfático. Sim. Jurema franziu a testa, aproximando-se mais. Dona Cecília, a senhora tem medo dele? Ele fez algo? Um piscar, longo e determinado. Sim. Jurema ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Entendo. Vou ficar de olho. E amanhã, vamos estabelecer um sistema melhor para a senhora se comunicar. Agora descanse. Estou aqui. Ninguém vai fazer mal à senhora enquanto eu estiver de plantão. A bondade daquela mulher, que mal me conhecia, trouxe lágrimas aos meus olhos imóveis. Uma delas escorreu pela minha face, e Jurema a enxugou com delicadeza. Vai ficar tudo bem, Dona Cecília. A senhora é mais forte do que imagina. Nos dias seguintes, minha recuperação avançou em um ritmo que surpreendeu a equipe médica. Comecei a recuperar pequenos movimentos. Primeiro os olhos, depois alguns músculos faciais, em seguida os dedos das mãos. Cada conquista era celebrada por Fernanda, que vinha me visitar 2 vezes ao dia, sempre trazendo notícias das crianças. Ricardo, por outro lado, aparecia cada vez menos. Quando vinha, ficava distante, desconfortável, evitando encontrar meu olhar. Numa dessas visitas, ouvi Fernanda dizer que havia marcado uma reunião com seu advogado para a semana seguinte. Precisamos resolver algumas questões legais, Ricardo. Sobre nossas finanças, sobre a guarda das crianças. A palavra guarda fez Ricardo se engasgar com o café que bebia. Que história é essa de guarda? Do que você está falando? Estou falando de divórcio, Ricardo. Achei que já estava claro. Eles saíram do quarto para continuar a conversa, mas pude ouvir a voz alterada de Ricardo no corredor. A enfermeira fechou a porta rapidamente, tentando preservar minha tranquilidade, mas o dano estava feito. O medo por Fernanda e pelos meus netos voltou com força total. Naquela tarde, Dr. Maurício veio me visitar. Meu velho amigo, advogado que conheci quando ainda trabalhava como secretária executiva, antes de me casar com Augusto. Ele havia se especializado em direito familiar e sempre me aconselhava em questões legais. Cecília, minha amiga, disse ele, segurando minha mão. Posso ver pelos seus olhos que essa cabeça continua afiada como sempre. Vou direto ao ponto. Coloquei Fernanda a par de tudo. Os documentos que você deixou comigo, as provas contra Ricardo, a conta bancária secreta. Ela está determinada a se divorciar e garantir a segurança dela e das crianças. Um piscar. Sim, mas estou preocupado. Ricardo é perigoso. Você sempre soube disso. E agora que está encurralado,
Já providenciei uma medida protetiva para Fernanda e as crianças. Eles vão se mudar temporariamente para um lugar seguro, até que tudo se resolva. Senti um alívio imenso. Maurício continuou. Quanto a você, precisa se concentrar em sua recuperação. Mas fique tranquila quanto aos aspectos legais. Seus documentos estão todos em ordem. Seu testamento está atualizado conforme me pediu no mês passado, e tenho uma procuração que me permite agir em seu nome enquanto se recupera. Ele passou a me atualizar sobre as ações legais em andamento, o processo de divórcio de Fernanda, as investigações sobre as fraudes financeiras de Ricardo, a proteção do meu patrimônio. Maurício sempre foi meticuloso, prevendo cada movimento do adversário como num jogo de xadrez. Ah, e aquela denúncia anônima que fizemos à Receita Federal sobre as atividades suspeitas do escritório dele começou a dar frutos. Recebi informações de que uma investigação formal foi aberta. Se eu pudesse, teria sorrido. Aquela denúncia foi minha última cartada antes do AVC, baseada em documentos que encontrei acidentalmente no porta-luvas do carro de Ricardo, quando ele e Fernanda me convidaram para um almoço, e ele me pediu para pegar seus óculos no veículo. A recuperação continuou progredindo nas semanas seguintes. Já conseguia mover levemente a cabeça, piscar voluntariamente e tinha recuperado alguma sensibilidade no lado esquerdo do corpo. A fonoaudióloga trabalhava diariamente comigo e começava a recuperar o controle sobre a deglutição e, aos poucos, sobre os músculos necessários para a fala. Fernanda e as crianças haviam se mudado para um apartamento temporário, protegido por segurança particular contratada por Maurício. Ricardo foi proibido judicialmente de se aproximar deles. As notícias que recebia eram de que ele estava cada vez mais desesperado, à medida que seu império de mentiras desmoronava. Em uma manhã de quinta-feira, aproximadamente um mês após o AVC, consegui pronunciar minha primeira palavra: água. Foi apenas um sussurro rouco, quase inaudível, mas para mim foi como escalar o Everest. A terapeuta comemorou como se eu tivesse recitado um poema inteiro. Fernanda, que assistia à sessão, chorou de alegria. Naquela mesma tarde, recebi uma visita inesperada. Ricardo apareceu sozinho, contrariando a recomendação médica de que as visitas fossem sempre acompanhadas por alguém da família. Entrou sorrateiramente quando a enfermeira saiu para buscar meus medicamentos. Olá, sogra querida. Soube que está progredindo maravilhosamente bem. Seu tom falsamente doce não mascarava a raiva nos olhos. Deve estar muito orgulhosa de si mesma, não é? Conseguiu virar minha mulher contra mim, destruir minha reputação, arruinar tudo o que construí. Ele se aproximou da cama, inclinando-se sobre mim. Sabe o que mais me irrita? É que você sempre soube. Desde o início, você via através de mim. Enquanto todos caíam no meu charme, você mantinha aquele olhar desconfiado. Devia ter cuidado de você antes. Meu coração disparou. O monitor cardíaco ao lado da cama começou a apitar, mas Ricardo o desligou com um movimento rápido. Não se preocupe, não vou fazer nada com você aqui no hospital. Muitas testemunhas, muitas câmeras, não sou estúpido. Ele ajeitou a gravata à cara, assumindo uma postura mais composta. Só vim dizer que isso não acabou. Você pode ter vencido esta batalha, mas não pense que vou simplesmente desaparecer. Ainda tenho contatos, ainda tenho recursos, e sei como atingir onde dói. A porta se abriu de repente e Jurema entrou, carregando uma bandeja com medicamentos. Seu olhar passou rapidamente de mim para Ricardo, e sua expressão endureceu. Senhor Ricardo, as visitas precisam ser agendadas e acompanhadas por um familiar. O senhor não deveria estar aqui sozinho. Ricardo forçou um sorriso. Só passei para um cumprimento rápido. Já estava de saída. Ele se inclinou, como se fosse me dar um beijo de despedida, e sussurrou. Isso não acabou, Cecília. Depois que ele saiu, Jurema veio imediatamente checar meus sinais vitais. Ele fez alguma coisa? Disse algo que a assustou? Perguntou visivelmente preocupada. Com grande esforço, consegui mover os lábios e pronunciar uma palavra. Ameaçar. Jurema arregalou os olhos. Ele ameaçou a senhora? Um piscar. Sim. Vou reportar isso agora mesmo. E vou garantir que ele não entre mais neste quarto sem supervisão. Naquela noite não consegui dormir. As palavras de Ricardo ecoavam em minha mente. Sabia que ele não estava blefando. Homens como ele, quando perdem o controle, tornam-se imprevisíveis. Meu medo não era por mim, mas por Fernanda e pelos meus netos. Na manhã seguinte, relatei o incidente ao Dr. Paulo e à assistente social do hospital. Uma ocorrência formal foi registrada, e a segurança foi reforçada. Maurício, informado por Fernanda,
providenciou uma medida judicial proibindo Ricardo de me visitar sem a presença de seguranças. As semanas seguintes foram de intenso trabalho de recuperação. Cada dia trazia pequenos progressos. Mais palavras, mais movimentos, mais independência. A equipe médica falava em milagre e força de vontade extraordinária. Mas eu sabia que o que me impulsionava era algo mais básico e primitivo: o instinto de proteger minha família. 3 meses após o AVC, recebi alta do hospital. Ainda precisava de cadeira de rodas e acompanhamento contínuo, mas podia falar, embora com dificuldade, e tinha recuperado boa parte dos movimentos do lado esquerdo do corpo. O lado direito continuava mais comprometido, mas os médicos estavam otimistas quanto a uma recuperação significativa com a continuidade da fisioterapia. Não pude voltar para minha casa. Em vez disso, fui para o apartamento seguro onde Fernanda e as crianças estavam morando. Um lugar espaçoso, com adaptações para minhas necessidades atuais. E o mais importante, com segurança 24 horas por dia. O reencontro com Miguel e Sofia foi emocionante. As crianças me abraçaram com cuidado, como se eu fosse feita de porcelana, mas seus olhos brilhavam de alegria. "Vovó, você vai morar com a gente agora?" perguntou Sofia com sua vozinha doce. Por enquanto?" consegui responder, sorrindo com o lado do rosto que respondia melhor aos comandos. "Eu vou te ajudar com os exercícios, vovó", disse Miguel sério. A fisioterapeuta me ensinou como segurar sua mão para fortalecer os dedos. Fernanda observava a cena com os olhos marejados. Estava mais magra, com olheiras profundas, mas havia algo diferente nela. Uma força, uma determinação que me lembrava da jovem confiante que ela fora antes de Ricardo. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Fernanda sentou-se ao meu lado no quarto adaptado para mim. "Mãe, precisamos conversar sobre o Ricardo." Com esforço, formei as palavras. "O que aconteceu?" Fernanda suspirou profundamente. "Ele está sendo investigado por fraude fiscal e lavagem de dinheiro. O escritório de advocacia foi fechado temporariamente. Vários clientes estão processando-o. Mas isso não é o pior." Ela fez uma pausa, como se reunisse coragem. "Encontraram evidências no computador dele. Conversas com pessoas perigosas. Ele tentou contratar alguém para fazer mal a você, mãe. Um acidente no hospital." Meu sangue gelou. Fernanda continuou. "A polícia encontrou tudo. As mensagens, as transferências bancárias. Foi tudo documentado. Ele está preso preventivamente agora." Lágrimas escorriam pelo rosto de minha filha. "Como pude ser tão cega, mãe? Todos esses anos, ele nunca me amou. Só queria nosso dinheiro, nossa casa. E eu permiti que ele maltratasse você, que afastasse meus amigos, que controlasse cada aspecto da minha vida." Com dificuldade, estendi minha mão menos afetada e toquei seu rosto. "Não, sua culpa", consegui dizer. "Manipulador, profissional." Fernanda segurou minha mão contra seu rosto, chorando abertamente agora. "Os investigadores disseram que é um padrão. Ele fez isso antes com outras mulheres. Casou-se por interesse, controlou, isolou, abusou psicologicamente. Eu fui apenas mais uma vítima. Mas graças a você, mãe, ele foi finalmente descoberto." Nos dias seguintes, mais detalhes vieram à tona. A investigação havia revelado que Ricardo tinha um histórico de relacionamentos predatórios com mulheres de posses. Antes de Fernanda, havia se casado com uma empresária de Belo Horizonte, que perdeu quase tudo para ele antes de conseguir se divorciar. Havia também evidências de uma noiva em Porto Alegre que cometeu suicídio em circunstâncias suspeitas, depois de mudar seu testamento em favor dele. O caso ganhou repercussão na mídia. Advogado golpista das mulheres ricas, era como os jornais o descreviam. A cada dia surgiam novas vítimas, novas histórias de manipulação e abuso. Fernanda foi procurada diversas vezes para dar entrevistas, mas recusou todas. "Não quero expor as crianças a mais trauma", explicou. 6 meses se passaram. Minha recuperação continuava em ritmo constante. Já conseguia andar com auxílio de uma bengala, falar de forma compreensível, embora ainda com alguma dificuldade em palavras mais complexas, e havia recuperado a maior parte da destreza manual. O julgamento de Ricardo foi rápido, considerando a abundância de provas. Foi condenado por fraude, lavagem de dinheiro, violência doméstica e tentativa de homicídio, no meu caso. A sentença, 18 anos de reclusão, sem possibilidade de regime semiaberto nos primeiros 9 anos. No dia em que a sentença foi proferida,
Fernanda voltou do tribunal com uma expressão que eu não via há anos. Paz. Acabou, mãe, disse ela, abraçando-me com cuidado. Finalmente acabou. Naquela noite, sentei-me na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Pensei em tudo o que havíamos passado, nas perdas, nas dores, mas também nas lições aprendidas. Fernanda havia encontrado sua força novamente. As crianças estavam se adaptando bem à nova vida, sem a presença opressiva do pai. E eu, contra todas as probabilidades, estava viva e em recuperação. Uma semana depois, retornamos à minha casa, o lar que Ricardo tanto cobiçara, que tentara tomar de nós. Fernanda decidiu vender seu apartamento e morar comigo, pelo menos até que eu estivesse completamente recuperada. As crianças estavam encantadas com o amplo jardim, com o carvalho majestoso, com os espaços que convidavam à brincadeira e à exploração. Enquanto observava Miguel e Sofia correndo pelo gramado, com Fernanda ao meu lado na varanda, senti uma profunda gratidão. A vida havia nos dado uma segunda chance. A todos nós. Sabe, mãe, disse Fernanda segurando minha mão. Nunca imaginei que passaríamos por algo assim. Mas, de alguma forma, isso nos tornou mais fortes, não é? Assenti, encontrando as palavras com mais facilidade agora. A vida sempre encontra um caminho. Como aquele carvalho ali. Pode ser atingido por tempestades, mas suas raízes são profundas. Fernanda sorriu, seus olhos refletindo o pôr do sol. Você quase morreu, mãe. Quando penso que poderia ter te perdido... Mas não perdeu. Interrompi com uma força na voz que surpreendeu a nós duas. Estou aqui, e vou continuar aqui, vendo você e as crianças florescerem. 1 ano se passou desde aquele dia no hospital, quando ouvi Ricardo sussurrar para desligarem meus aparelhos. 1 ano de recuperação, de reconstrução, de cura, não apenas física, mas emocional. Hoje, caminho com apenas um leve mancar. Minha fala está quase completamente recuperada, exceto por um ocasional gaguejar quando estou cansada. Fernanda voltou a trabalhar como arquiteta, reabriu seu próprio escritório e está lentamente reconstruindo sua rede de amizades e contatos profissionais. Miguel e Sofia florescem sob os cuidados amorosos da mãe e da avó. As sombras que habitavam seus olhos nos primeiros meses após a prisão do pai foram gradualmente substituídas pela luz da infância recuperada. Eles raramente falam de Ricardo, e quando o fazem, é com uma mistura de confusão e tristeza que parte meu coração. Mas crianças são resilientes, e com amor e paciência, estão encontrando seu caminho. Quanto a mim, cada manhã ao acordar e ver o sol filtrado pelas folhas do carvalho através da janela do meu quarto, agradeço. Agradeço por estar viva, por ter forças para lutar, por ter minha família segura ao meu lado. A vida me ensinou que às vezes precisamos perder tudo, ou quase tudo, para descobrir nossa verdadeira força. Que algumas pessoas entram em nossas vidas não para nos trazer alegria, mas para nos ensinar lições dolorosas e necessárias. E que no fim, o amor verdadeiro, aquele que protege, que perdoa, que persiste, é a única coisa que realmente importa. No hospital, meu genro sussurrou: "Desliga os aparelhos dela." Mas eu estava acordada, e aquele sussurro, em vez de me levar à morte, acabou me trazendo de volta à vida. Uma vida mais plena, mais consciente, mais grata por cada momento. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.